Olá, investidores! Bom, nesse nosso segundo vídeo a gente vai aprofundar a análise do fundo Valora Infra IPCA Renda Mais. Vamos focar em alguns pontos essenciais aqui para sua tomada de decisão. Vamos falar sobre a estrutura do fundo, sobre o pipeline do fundo, qual é a remuneração esperada, se os principais riscos aí, pontos de atenção dessa tese de investimento. Então, nosso objetivo aqui basicamente é ajudar você a entender se esse investimento realmente faz sentido para a sua carteira. Vamos nessa? A Valora Imobiliária e Infraestrutura Limitada é uma das maiores gestoras independentes do mercado, tem atuação especializada aí do setor de renda fixa, estruturados, agro, infraestrutura, imobiliário, private equity. Ela foi fundada em 2005 e atingiu aí, em março de 2025 a marca de 22 bilhões de ativos em gestão, em 85 fundos diferentes, uma equipe de mais de 100 colaboradores, uma base de mais de 950 mil investidores. Então, o objetivo desse fundo, especificamente que eles estão lançando agora, é entregar um retorno, é a meta, um retorno de cerca de IPCA mais 9,3% ao ano, líquido, isento de imposto de renda para as pessoas físicas. Vale destacar que esse é um patamar bem competitivo aí dentro do universo de crédito privado, especialmente considerando a isenção fiscal que ela tem. A renda do fundo vai vir principalmente das distribuições realizadas aí pelas empresas investidas, né, e da valorização dos ativos ao longo do tempo, que vão sendo repassadas aí aos cotistas, né, por meio de amortizações. O portfólio ele vai ser composto por ativos de empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura em setores estratégicos, né, como energia, transporte, água, enfim. E esses investimentos eles podem incluir ações, debêntures, notas comerciais, uma série de outros instrumentos aí que a regulamentação permite dos FIPs investir. Um dos atrativos, claro, como a gente comentou, é o tratamento fiscal, né, que é a isenção de imposto de renda. Um ponto de atenção, no momento da oferta não tem ativos que já foram contratados por esse fundo, né? Então, a seleção de investimento ela vai ocorrer depois da captação de recursos. A gente tem até um pipeline indicativo, né, do fundo, que apresenta aí uma carteira potencial de ativos de infraestrutura, totaliza aí aproximadamente 501,7 milhões de reais no total, né, em volume, distribuído entre setores como saneamento com 15%, geração solar com 23%, geração hídrica com 20%, portos com 20%, aeroportos com 15%, iluminação pública com 7%. Então, todos esses projetos estão em diferentes estágios de maturação. A parte já operacional, parte em implantação. A alocação projetada indica que 76% vão ser em projetos já operacionais e 24% em pré-operacionais. Então, o indexador-alvo, né, para esses ativos que ela vai investir varia entre IPCA mais 11,84%, né, para operações aí indexadas à inflação, e do outro lado CDI mais 4,27% ao ano para operações que são atreladas ao CDI. Então, tem ativos que remuneram esses diferentes tipos. Então, embora a carteira ainda esteja em formação, um estudo de viabilidade, né, apresentado pelo fundo prevê o início da distribuição de resultado assim que os ativos já começarem a gerar caixa. Então, esses pagamentos via amortização de cota e não dividendos, né, tradicionais, eles vão poder ser isentos de imposto de renda para as pessoas físicas, desde que mantidas aí as condições da legislação. A projeção de distribuição por cota indica valores aí de R$ 11,24 no primeiro ano, chegando até R$ 6,75 na última fase do fundo, né, com um yield projetado médio de IPCA mais 9,3% no cenário base. Apesar dos números indicarem um potencial interessante de atratividade, é fundamental você se lembrar que se tratam de estimativas, ou seja, não tem garantia de retorno. E os resultados vão depender da qualidade dos ativos que vão ser adquiridos, da execução da estratégia de investimento pelo fundo. Resumindo, você não está comprando uma carteira pronta, você está comprando uma tese de investimento, junto com a capacidade técnica da Valora, da gestora. Tá? Nesse ponto, de acordo com o estudo de viabilidade apresentado no prospecto, né, a expectativa da gestora é que o fundo distribua por cota R$ 11,24 no primeiro ano, subindo aí para R$ 13,69 no segundo, depois mantendo valores aí em torno de 12 alguma coisa, né, nos anos seguintes, e no último ano, quando ocorre o encerramento das operações, aí sim o pagamento projetado vai ser R$ 6,75 por cota. Então esses números representam um yield médio, né, de IPCA mais 9,3% ao ano, né, no cenário base. Já em um cenário de queda das taxas da NTN-B, né, para nível médio observado entre 2023 e 2025, o retorno pode chegar a IPCA mais 10,5% ao ano. A duração média da carteira projetada, a duration, né, é de 4,1 anos. As distribuições elas devem ocorrer à medida que os ativos já comecem a gerar caixa, principalmente por meio de amortização das cotas. Isso contribui para a previsibilidade, né, uma certa previsibilidade dos fluxos para você como pessoa física. Mas um ponto importante que você tem que lembrar é que como parte do capital investido ela já vai sendo devolvida ao longo da vida do fundo, então você precisa considerar que o saldo aplicado ele vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, apesar de atrativos, esses resultados eles são, de novo,
projeções, né? Então não tem garantia. Tudo depende aí da estratégia da gestora e das condições de mercado para eles se efetivarem mesmo. Além desse ponto de atenção, né, em relação ao potencial retorno do fundo, vale reforçar alguns riscos, né, que esse produto tem. Primeiro, um portfólio indefinido, né? Não tem ativo contratado no momento da oferta. Segundo, risco de crédito, né? Ainda que um dos grandes atrativos dessa estrutura seja a isenção fiscal, né? Mas esse benefício não elimina os riscos da operação como um todo. Então, debêntures incentivadas não tem garantia do FGC, né? Nem tem subordinação, né, como o caso dos FDICs, por exemplo, ou seja, você está sujeito ao risco direto do emissor. E como o fundo vai investir em títulos privados, você pode ter inadimplência. Risco de mercado, risco macroeconômico, né, inflação, juros, crise política, crise regulatória, tudo isso pode impactar o ativo. Liquidez limitada, né, porque a venda antecipada depende de ter um mercado secundário, de ter alguém para comprar a sua cota, e isso pode, por vezes, envolver um deságio significativo. O prazo do investimento é longo, porque o fundo pode durar 8 anos. Tudo isso exige um perfil mais paciente, né, uma visão mais de longo prazo, uma tolerância aí a certas oscilações. Por isso, o trabalho de originação realizado pelo fundo, né, a análise de crédito, estruturação de garantia, tudo isso é essencial. Mais uma vez a gente reforça, como o portfólio vai ser montado ao longo do tempo, você entra no fundo sem conhecer detalhes nenhum de antemão. Mas por falar em originação, esse fundo ele tem originação proprietária. E isso ocorre quando a própria gestora identifica uma oportunidade, estrutura todos os termos aí da operação, prazo, garantia, covenants, enfim, sem adquirir nenhum título no mercado secundário. Então, no pipeline indicativo do fundo, todos os ativos são potenciais operações a serem originadas e estruturadas pela Valora, pela própria gestora. Isso pode trazer algumas vantagens, né? Um maior controle aí sobre as condições, sobre a possibilidade de negociar termos alinhados aos interesses do fundo. E a Valora está acostumada com esse tipo de operação, ela já originou, estruturou mais de 1,8 bilhão de reais aí em debêntures e CRIs nesse modelo. Mas, por outro lado, tem um ponto de atenção, porque como essas operações elas são desenhadas especificamente para o portfólio, a liquidez tende a ser menor. Então, se a gestora precisa vender algum desses ativos antes do prazo de vencimento, essa negociação pode ser mais difícil, potencialmente complicada de exigir o preço aí de compradores que vão te pagar o preço que você acha que aquilo efetivamente merece, né? Bom, então agora vamos falar um pouco sobre o valor de mercado da cota do fundo, né? Que é uma outra forma aí de você obter renda, né? Se você sair no meio do caminho. Nesse sentido, claro, por ser um fundo setipado, né, um fundo novo que está sendo lançado agora, a gente não tem como saber efetivamente como é que vai ser o efetivo preço justo, né, que as cotas vão ter no mercado, como é que essa evolução da cota patrimonial vai acontecer ao longo do tempo. Mas como isso basicamente depende muito da atuação da gestora, como a gente acabou de falar, então, só para ter mais ou menos uma noção de desempenho da Valora, a gente resolveu analisar alguns fundos diferentes geridos pela Valora. Então, primeiramente, a gente comparou o desempenho de dois fundos imobiliários, o VGIP11 e o VGIR11, com o IFIX, né, que é o Índice de Fundos de Investimento Imobiliário. Então, um dos principais benchmarks aí para avaliar e comparar o desempenho de um fundo. Então, os gráficos aí mostram como estariam os resultados financeiros de um investimento de 10 mil reais aportados aí no início de funcionamento de cada um dos fundos comparado com o desempenho do IFIX. E analisando esses gráficos, a gente percebe que o desempenho dos fundos, né, dos dois fundos da Valora, eles têm um resultado positivo, eles superam o IFIX na maioria da série e apresentam ganhos expressivos em cima desse benchmark. E um outro fundo da Valora que a gente quer analisar, o Infra CDI Renda Mais, que é um FIP de infraestrutura, né, lançado agora em maio de 2025, super recente, que tem uma estratégia e uma estrutura muito próxima do fundo que a gente está analisando, que é o Valora Infra e PCA Renda Mais. Ambos são geridos pela mesma empresa, pela mesma gestora, são focados em ativos de infraestrutura, tem pagamento ao cotista via amortização de cota. O relatório de gestão mais recente desse fundo irmão aí do que a gente está analisando demonstrou que em julho, né, agora, ele distribuiu R$ 1,38 por cota. Isso representa uma rentabilidade anualizada de 16,1%, ou seja, CDI mais 1% ao ano. Então, apesar de ainda ser cedo, de certa forma, a gente medir a consistência da performance, né, para um fundo que começou há menos de 3 meses, pagar R$ 1,38 a cota, entregar aí CDI mais 1% ao ano líquido, é positivo, né? Mas ainda não dá para cravar, né, que o desempenho é consistente, né? Vai ser consistente, porque a carteira ela está concentrada aí, super concentrada, 92% desse fundo é concentrado em geração solar, o histórico é muito curto, então o teste real vai vir mesmo quando todo o capital estiver aí alocado, os ativos estiverem enfrentando aí já no seu ciclo de operação
completo. Falando tudo isso, fechando tudo isso, vamos aqui para a nossa segunda opinião sobre esse fundo. Então, o Valora Infra IPCA Renda Mais é um fundo da linha Portfólio Renda Mais, estruturado aí como um FIP de infraestrutura, combina aí atrativo de isenção fiscal para pessoa física com proposta de investir em projetos de infraestrutura em setores estratégicos, a meta de retorno estimada aí de IPCA mais 9,3% líquida, né, sem desconto de imposto de renda. Isso é bem competitivo dentro do universo aí de crédito privado isento, né, especialmente considerando uma duration aí de 4,1 anos. Então, de um lado, a gente tem lados positivos, né, tem pontos positivos. Então a gente destaca, por exemplo, tem um pipeline diversificado para o setor, predominância de projetos que já estão aí em fase operacional. A Valora, como gestora, tem uma experiência prévia em originação e estruturação de operações de infraestrutura, tem a possibilidade de ter benefício fiscal relevante, claro, com isenção de imposto de renda. A própria gestora apresenta um histórico positivo em outros fundos antigos e outros fundos mais recentes. Mas, por outro lado, é fundamental você observar que o portfólio ainda não está contratado. Ou seja, o investidor, na verdade, você está entrando numa tese de investimento e não numa carteira pronta. E, claro, a gente tem um prazo longo de investimento. São 5 anos, que podem virar até 8 anos, com uma liquidez extremamente difícil, extremamente limitada, né, por ser um fundo fechado, negociado só no mercado de balcão, né, então tem uma possibilidade de deságio, né, para quem quiser sair antes do prazo. Além disso, vale destacar o risco de crédito direto. Não tem garantia nenhuma adicional, como o FGC, por exemplo. Então, depende da saúde financeira e operacional das empresas que o fundo vai investir. Então, em resumo, na nossa opinião, se você está confortável aí com prazo estendido, com falta de liquidez desse ativo, esse fundo talvez ele até possa fazer sentido dentro de uma carteira que comporte ativos de mais longo prazo. Mas a gente recomenda cautela, né? O histórico da Valora é um ponto favorável, sim, mas é importante ter clareza de que o sucesso da operação depende da execução da gestora e da qualidade dos ativos que vão ser adquiridos. E a gente ainda não tem certeza nenhuma sobre que ativos são esses. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado da nossa análise sobre esse novo fundo da Valora. Fica aqui, acompanha aqui a gente e qualquer coisa, entre em contato que a gente está sempre aqui para dar a nossa opinião isenta, imparcial, para te ajudar nos seus investimentos. Até mais!